conta-me quem és tu, como te chamas Sou a Carla Fernandes. e o que é que fazes? Eu faço muita coisa, mas eu dedico-me essencialmente assim de paixão a um projeto que se chama Rádio Afrolis, onde eu tento passar a ideia do que são as experiências dos afrodescendentes negros, essencialmente a viver aqui em Lisboa. E porquê é que estás aqui? Eu estou aqui porque, como mulher negra com ascendência africana também, eu, familiares meus, pessoas próximas minhas, passam por situações muito difíceis por causa da documentação. Pode não me atingir agora neste momento, mas atingiu a minha família, atingiu os meus amigos. Eu acho que é muito importante nós juntarmos a causas, mesmo que não nos atinjam diretamente, mas que possamos contribuir para a mudança. Podes-me descrever o teu cartaz, o que é que está escrito? O meu cartaz, o incentivo é para que as mulheres também, né, tenham interesse na questão da documentação. E porquê é que tu achas que a mesma luta contra a escravatura é a luta para a mulher imigrante? Mulher imigrante, as mulheres em geral, não é? Há diferentes tipos de opressão e as mulheres às vezes ficam na base de todas as opressões. E sendo mulher e sendo imigrante também, nós às vezes sofremos uma dupla opressão e é mais nesse sentido, não é? Que se assemelha muitas vezes à escravatura também. Tu achas que em Portugal nós temos um movimento para a igualdade racial? Existe isso? Igualdade? Racial? Não existe um movimento, existem vontades. Não é? Mas um movimento que fala com a mesma voz, que reconheça que existe esse problema, ainda não existe. Mas acho que estamos no bom caminho, porque já existe assim uma comichão nas pessoas e começa assim. Posso só pedir para tu me descreveres o que é que vês aqui nesta manifestação? Olha, agora o que eu vejo aqui é um grupo muito diverso de pessoas que se juntaram para esta manifestação por direitos iguais e documentos para todos, aqui perto do centro comercial Moraria. Quando eu cheguei eu fiquei assim um bocado assustada porque eu cheguei muito cedo e então éramos por volta de umas 10 pessoas. Agora não consigo quantificar, mas é um grupo que já é significativo e que pode vir a ser ainda mais significativo. As pessoas podem se juntar até às 17 horas que nós vamos chegar ali ao Ateneu, então podem se ir juntando a nós. Nós estamos aqui no Martim Muniz, vamos passar ali na Praça da Figueira, Largo de São Domingos, depois ali em frente ao Dona Maria, vamos passar pela Avenida da Liberdade e vamos culminar ali no Ateneu, então ainda têm tempo para vir ter connosco. Muito obrigado. Boa tarde, podes-me dizer o teu nome e quem é que és tu? Olá, muito boa tarde. Eu sou Moin, sou de Bangladesh, vivo aqui já há 6 anos. E porquê é que tu estás aqui? Porque para manifestar para o meu solidário, como as pessoas que são imigrantes como eu também sou um imigrante, estou a viver a minha vida aqui como toda a gente. E hoje em dia, como está a acontecer uma grande alteração, mudança no mundo, em Portugal, que nunca nós vimos até agora, mas de repente está a começar a mesma situação. Por causa disto, também vim aqui. Por favor, não vão como os outros estão a fazer. Portugal é um país muito lindo, as pessoas são maravilhosas. Por favor, não ficam doidos como outros já são. O que é que tu estás a exigir ao governo português? O que é que tu queres exigir do lado deles? É assim, hoje em dia eles estão a pensar em alterar vários artigos, por exemplo o artigo 88, e além disto há vários outros artigos com que os imigrantes conseguiam pedir residência. E já agora não vão conseguir porque isto vai alterar e vai chegar uma lei muito mais difícil, que o artigo 88 é difícil para obter a sua residência, mas isto vai ser ainda mais difícil. O que é o artigo 88? Artigo 88, como quando uma pessoa vai aqui em Portugal e trabalha, desconta mais do que 6 meses, naquela altura pode pedir uma residência para viver aqui em Portugal. Mas aquele vai alterar e não vai continuar a ser a mesma coisa. Por causa disto, nós estamos aqui para pedir ao Estado português, por favor, não façam aquilo que vai estragar a nossa vida e a economia portuguesa, porque cada pessoa quando está a trabalhar está a descontar, está a viver a sua vida. Também há muita gente que estão aqui, estão a trazer um negócio, cada esquina de Lisboa ou outras partes, estão a ver que várias lojas, cada loja está a investir pelo menos 10 mil euros. Se 5 mil pessoas estão a investir 10 mil euros, conta quanto dinheiro entrou aqui em Portugal. E mais, na área da agricultura, toda a gente da Indonésia, vou dizer, Bangladesh, Índia, Paquistão, Nepal, esses países estão a trabalhar. Então,
Só a agricultura aqui em Portugal, os asiáticos que estão a trabalhar, 90% das pessoas são asiáticos e os estrangeiros que estão a trabalhar. E como elas estão a trabalhar já há 7 anos, mas ainda não conseguiram obter a sua residência, estão a pedir a sua residência. E se vai entrar aquele artigo, nunca mais vai conseguir a sua residência. Muito obrigado. Não. Podes dizer-me o teu nome e quem é que tu és? Okay, sou António Brito Guterres, sou investigador no ISTE, em Estudos Urbanos. E porquê é que estás aqui hoje? Pai, estar aqui sempre enquanto a situação existir, não é? Ainda hoje comentava de manhã que nos anos 90, quando eu era muito novo e ia para a rua, mal de mim pensaria que 20 anos depois ainda tinha que haver esta luta de as pessoas basicamente terem direitos iguais e terem acesso a estarem no sítio onde quiserem. O que é que tu exiges que mude nesta realidade portuguesa? Basicamente, quem vive aqui tinha direito a ter nacionalidade, tem direito legal a trabalhar, a estar cá, acesso aos serviços de saúde, de educação, como qualquer pessoa que mora aqui. Simples. E acho que usamos o critério de morar, é interessante. Estamos aqui todos devemos ter direito a exercer o mesmo, não é? Ter o mesmo exercício de direitos e cidadania. Tu há pouco tempo na Casa da Achada falaste sobre o Plano Especial de Realojamento. Podes explicar-nos o que é que isso é? O Plano Especial de Realojamento é uma política dos anos 90, no qual contribuiu também algum dinheiro da União Europeia. Depois Portugal formulou essa política, o Plano Especial de Realojamento, que era feito a nível autárquico, e cuja ideia era acabar com os bairros de género ilegal, portanto, realojá-los, dar-lhes casa, não é? Um bocado, supostamente, no exercício do artigo 65 da Constituição, de cada pessoa ter uma habitação digna. Portanto, o PER foi feito nesse sentido. Agora, tem vários PERs, cada município tem uma política diferente. Há pessoas que, por exemplo, e é engraçado, porque já aconteceu também na altura do SAL e agora no PER, que é tu não acabas com a exclusão e com a pobreza resolvendo só um dos seus indicadores. Por exemplo, se eu achar que ao dar casa a uma pessoa acabe de vez com o problema da pobreza ou da exclusão, é mentira. Não é? Até posso, de algum modo, acentuar essa exclusão. Por exemplo, como alguns relojamentos do PER foram feitos muito longe do seu ponto de partida inicial, onde eram os bairros de gente ilegal, houve pessoas que ficaram afastadíssimas da cidade consolidada, afastadíssimas dos serviços, afastadíssimas das redes económicas que tinham, dificilmente arranjam emprego, pouco transporte, portanto, às tantas também, engraçado como exercer um direito, só um, não é? Pode de facto contribuir para uma exclusão de uma série deles, não é? E portanto, a luta do PER, por exemplo, os bairros de alojamento onde habitam, por exemplo, muitas minorias, não é muito diferente desta luta, porque só com uma série de direitos que tu podes exercer, combinados, é que tu podes exercer cidadania. Por exemplo, se eu não tiver direito a documentos, se eu não tiver direito à habitação, se eu não conseguir aceder à saúde, se eu não conseguir aceder a uma educação condigna e que represente minimamente a minha cultura, não é? Isso tudo combinado, se não tiver excluído disso, bem, não consigo exercer cidadania de todo. Mas tu achas que essa luta começa aqui, começa na luta pelos documentos e dessas minorias que aqui estão hoje presentes? Não, sem dúvida, porque a luta dos documentos inibe-te de coisas básicas, por exemplo, não só a questão de poderes trabalhar, é só a questão de, por exemplo, teres direito a manifestar-te. Imagina o perigo que é, estás a manifestar, não tens documentos, alguém se lembra de te prender numa manifestação e podes ser deportado, é ridículo, não é? Ou, por exemplo, acesso à saúde. No outro dia, no centro de saúde em Lisboa, a qual eu me dirigi, reparei, com um pequeno cartaz dizia assim, as taxas para quem não tem documentos é 40 €,, é ridículo. Não é? Ou jovens que estão aqui hoje, que eu já encontrei, que não progrediram na educação porque ficaram sem documentos e, portanto, não entraram no secundário ou não entraram no ensino superior. Portanto, sem dúvida que isso é uma luta básica, não é? Chegou a vossa hora, os imigrantes ficam e vocês vão embora. Fascista, chegou a vossa hora, os imigrantes ficam e vocês vão embora. Olá, tudo bem? Antes de mais nada, quem és? Nelson Moreira, também conhecido como Wayne. Descreve mais ou menos onde é que estamos e diz porque é que estás aqui.
Nós estamos numa manifestação a defender os nossos direitos, direitos esses que não estão a ser entregues a muita gente e casos que muita gente não sabe que acontecem. Se nós não viemos dar força, ninguém vai saber o que é que nós estamos a passar. E conta-me nomeadamente o teu caso, a tua história pessoal. O meu caso é uma coisa muito complicada. Eu nasci cá, mas no ano em que eu nasci, supostamente filhos de pais estrangeiros não podiam ser portugueses. E depois, quando a lei mudou e eu tentei obter a nacionalidade, eu já tinha saído da escola. E sem o documento português eu não conseguia ter a nacionalidade. Não conseguia ter a nacionalidade portuguesa. Mas os africanos também não queriam me dar a nacionalidade porque queriam que eu fosse lá assinar um papel. Entretanto, eu não tinha nem a nacionalidade da África, nem a nacionalidade de Portugal. Estudei aqui, mas no 11º ano, quando era para fazer o exame, eles pedem-te o número do passaporte ou do documento e não consegui continuar a estudar porque não tinha esse número, tive que deixar de estudar. Passado uns anos, as leis foram alterando e fui tentar ter a nacionalidade novamente. Não deixaram porque disseram que eu tinha que ter um papel da África, mas para ter esse papel da África eu tinha que ir lá assinar. Para ter o passaporte eu precisava desse papel. Ou seja, estava num ciclo vicioso em que não ia ter nem o documento português, nem o da África. Hoje em dia a tua situação está resolvida? Está a ser resolvida, ainda não está nada confirmado, mas estamos aí na luta. Então estás aqui na luta para isso? Claro. Obrigado pelo teu testemunho. Boa tarde, explica-me quem és tu e como é que te chamas? Olá, eu sou a Joana Gurjão Henriques, sou jornalista do Público. Hoje lançaste uma peça que se chama A Geração de Portugueses Imigrantes a Viver em Portugal, Portugueses Imigrantes entre aspas. Explica-nos um pouco o que é que fala a peça. Bom, basicamente fala daquela geração que nasceu depois de 81, que foi o ano em que a lei mudou, a lei da nacionalidade, e mudou para digamos que ao mudar deixou de fora uma série de gente que a partir de então nasceu em Portugal, mas não tinha a nacionalidade portuguesa. Ou seja, precisava de passar por uma série de processos, nomeadamente de os pais estarem legalizados para pedir e requerer a nacionalidade. Tinha que pagar dinheiro, tem que passar por provas, etc. Então a ideia era chamar um bocadinho a atenção para essa imensos milhares de pessoas que uns conseguiram obter, entretanto, a nacionalidade, outros ainda não, mas no fundo trata-se no fundo de pôr luz numa questão de discriminação destas pessoas que no fundo nunca foram aos países de origem dos pais e quando pedem a nacionalidade têm que preencher uma série de requisitos como apresentar o certificado de registro criminal do país dos pais, têm que fazer um teste ou uma prova de que estudaram durante 2 anos a língua portuguesa e depois de repente chegam, imagina, uma pessoa que nasceu cá toda a vida, que nunca saiu, tem 15 anos e pensa, ok, mas eu tenho que passar por isto tudo para pedir a nacionalidade, portanto no fundo é todo um bocadinho a ideia era também pôr o foco nas incongruências da lei portuguesa, da lei da nacionalidade portuguesa, que faz exigências a algumas pessoas que são injustas no fundo, não é? E discriminam, põem ainda mais de parte esta fatia da população. E porquê é que tu hoje estás aqui? Eu estou aqui porque sou jornalista e acompanho estas questões e achei importante vir ver e ver no fundo a dinâmica e tentar perceber, tirar o pulso à forma como este tema é ou não apoiado pela população em geral. E achei importante vir. E qual é que tu achas que é o papel do jornalismo nas questões para a igualdade racial, tanto em Portugal como no geral no mundo? Eu acho que é muito importante porque nós formamos a opinião e nós também escrevemos a pequena história e acho que sem um jornalismo responsável e que promova a igualdade racial, temos fenómenos, enfim, como o Trump. O Trump, há muitas razões para ele ter sido eleito, milhares, mas uma delas é a popularidade de uma televisão que se chama Fox News e onde as pessoas expressam os seus sentimentos mais racistas e xenófobos.
E ao dar, é uma televisão super, popular, e eu digo isto por causa da questão da responsabilidade dos mídias, não é? Os mídias também constroem monstros, entre aspas, e têm podem ter um papel positivo quando fazem a desconstrução dos estereótipos, dos clichês, dos mitos, que fazem com que as pessoas de repente deixem de ser imigrantes ou deixem de ser negros ou brancos para passarem a ser pessoas iguais a nós. Muito obrigado.